Com muito prazer, estamos novamente dando sequência aos nossos conteúdos da visão de futuro do Templo para o Mundo. E hoje, generosamente, nós estamos tendo a oportunidade de ter como nossos convidados querido irmão Cláudio Paiva, soberano e grande comendador do Supremo Conselho do Rio Grande do Sul, e o irmão Adão Mozart Triscorne Mendes, que vem nos honrar com as suas participações. Por que Supremo Conselho do Rio Grande do Sul? Porque ele é a corporação que trata dos graus 4 ao 33, ao contrário daquilo que nós já fizemos em outras entrevistas, nas quais os graus máximo daquela corporação seria o grau 3. As corporações filosóficas são exatamente a continuidade disso. E há uma pergunta muito curiosa que normalmente quando alguém descobre que a gente é maçom, meu soberano grande comendador e meu lugar-tenente comendador, que aliás são os nossos presidentes e vice-presidentes desta instituição, como se fora a sociedade civil. Primeira pergunta que eles nos fazem é a seguinte: mas tu é maçom, então tu já é 33. E essa diferença muitas vezes coloca o profano numa situação desigual porque ele não tem essa informação. Então o convite feito aos queridos irmãos é exatamente para a gente tentar tirar essa dúvida que tem do templo para o mundo a quem está nos assistindo. Por favor, irmão Cláudio Paiva. Bom, para começar, irmão Troian, agradecemos muito pelo convite que nos foi feito para participarmos desse podcast e agradecemos também, em especial, o acolhimento que tivemos aí aqui pela professora de Relações Públicas, Ana Espada, né? E pelo nosso irmão que está na câmera ali, né? Que a gente também tem uma honra de ter ele próximo a nós. Nosso irmão Nascimento. Nosso irmão Nascimento. Para nós, o Supremo Conselho, é um momento de muita gratidão. A gente ser chamado para falar alguma coisa. Nós não sabemos falar tudo sobre o Supremo Conselho pela extensão dele e pelo grande número de anos que já existe o Supremo Conselho. Isso está completando esse ano 133 anos, né? E ele foi criado junto ao Grande Oriente, que são as lojas básicas, do primeiro ao terceiro grau maçônico, e o próprio fundador do Gorgias, ele criou o Supremo Conselho, que cuida dos graus 4º ao 33º. Nós somos do rito escocês antigo e aceito. Era uma presidência cumulativa. Cumulativa de 1894 a 1947. Foi o mesmo, faziam parte da mesma organização. Aí depois houve, vamos chamar de independência, vamos chamar de separação, não. Depois houve a parte administrativa, cada um cuidando e os dois caminhando no mesmo sentido. Então o Supremo Conselho tem uma história muito grande e hoje ele é tido como o mais antigo do Brasil. É o Supremo Conselho Independente mais antigo do Brasil. Isso aí nos gera uma responsabilidade muito grande sobre o Supremo Conselho. Então, basicamente, né, resumidamente, é o Supremo Conselho que tem dos graus 4º ao 33º, que tem que começar lá no primeiro, até chegar ao 33º, tem uma caminhada bastante longa. Muito bem, irmão Adão, nosso lugar-tenente comendador. Primeiramente, eu quero agradecer ao irmão Troian pelo convite feito ao Supremo Conselho, ao nosso soberano grande comendador, irmão Paiva, para participar desta entrevista no qual nós podemos falar do nosso Supremo Conselho para o mundo. Eu vejo o Supremo Conselho como uma preparação, né, dos graus filosófico, do simbolismo para o filosófico. Tá? Preparação dos irmãos, que é o fechamento, né? Não adianta chegar no grau 3 e parar. Continuidade do estudo dentro da maçonaria, dentro do nosso rito, vai do 1 ao 33, no qual nós preparamos esses irmãos na parte filosófica, onde nós temos as nossas lojas de perfeição, nosso capítulo, nosso kadosh e nosso consultório. Para
o aprimoramento destes irmãos para que nós possamos passar eles para a sociedade lá fora com nossos conhecimentos. Muito bem. O rito escocês antigo e aceito, que nós já falamos nos conteúdos anteriores, realmente prevê o grau 1 ao grau 33. E são em etapas. Do grau 4 ao 33, para atingir então o ápice da maçonaria, que não é um ápice de conquista, mas sim de obrigação para retornar e trazer às lojas maçônicas, aos irmãos, aquilo que se aprendeu até então. Esse ápice é atingido mediante patamares. Gostaria que falasse um pouco sobre esses patamares, meu soberano e meu lugar-tenente comendador. A gente começa no grau 1 e todo mundo já começa a preparar a gente, olha, tu vai ser companheiro, grau 2, aí aquele companheiro começa a ser preparado. Quando chegar, isso aqui por enquanto tu não está sabendo, porque quando chegar no grau 3 tu vai saber. E chega no grau 3, muitos ainda dizem, olha, tu atingiu o ápice. Não, nós temos, pelo rito escocês, nós temos os graus do 1º ao 33º. Quando chega no 4, a gente tem um acúmulo já de conhecimento que vai preparando a pessoa para subir os graus. E ele naturalmente vai se adaptando, vai pelos conhecimentos e por aquilo que ele vai vivendo e por aquilo que os irmãos de graus superiores vão se tornando referência para ele, para chegar até o 33º. Mas o 33º também não é o final da carreira dele, da escadaria dele na maçonaria. Ali é um preparo, quando ele chegar lá no 33º, ele tem que ter o conhecimento de que o que ele fizer lá no 1º grau é exatamente aquilo que ele deve fazer no 33º. Então, ele se torna uma referência para todos os graus e ele tem que ter o reconhecimento e principalmente o conhecimento dos graus básicos até o 33º, para que ele possa ter a consciência de que a maçonaria é sempre evolutiva. Né? Então não é chegar no determinado coisa e se acomodar. Então, assim, não, hoje eu sou 33, eu vou me embora para casa, já fiz tudo que tinha que fazer. Não, ele vai continuar trabalhando e inclusive sendo uma referência para os demais. É uma escada de conhecimento, né, irmão Adão? Uma escada de conhecimento. O que nós temos incentivando os irmãos do grau 33? Que eles voltem às corporações, tá, para ajudar aos presidentes das corporações, ao delegado, a passar este conhecimento que o irmão soberano comendador passou. Tá? Acabou de informar. Esses irmãos, são irmãos, como se diz, são tarimbados já. Eles passaram por todos os graus, 4, 9, 14, 15, 18, 19, 30, 31, 32, até chegar no 33, eles estão retornando para prestar conta, no linguajar, às lojas que eles passaram, às corporações que eles passaram. A corporação da loja de perfeição, do capítulo, do kadoshi e do consultório. Então, nós temos fazendo esse trabalho agora, né, com a ajuda dos delegados também e da nosso Sacro Colégio, da nossa Assembleia do Grau 33, né, para fazer esses irmãos retornar e passar o seu conhecimento. Esse é um dado importante quando o irmão Adão, o lugar-tenente, fala em nossas delegacias. O Supremo Conselho está distribuído em todo o estado do Rio Grande do Sul. São 16 delegacias distribuídas por volta de alguns milhares de obreiros, não é verdade? Que todos trabalham Sim. nesse mesmo sentido. Exatamente. E o representante da autoridade máxima, que é o soberano comendador, lugar-tenente comendador, perante essas regiões é o delegado. É o delegado. Que é nomeado... É nomeado pelo presidente da coisa,
nesse caso, nesse momento sou eu, né? E é uma coisa que eu reconheço muito, praticamente em todas as sessões, ou em quase todas, não vou dizer em todas, eu faço referência aos delegados. A importância dos delegados é fundamental para o desenvolvimento do Supremo Conselho. Porque ele é que faz o contato, ele é que coordena os obreiros do Supremo naquela região. Tem, como aqui em Caxias do Sul, é a maior delegacia, a 7ª delegacia, é a maior delegacia do Supremo Conselho. Ela tem quase um terço do quadro de obreiros do Supremo Conselho. Então, e não sei quantos municípios, agora aqui na cabeça não tenho, né? Vários municípios aqui da região. Né? Então, a responsabilidade para administrar uma delegacia é muito grande. E a gente tem que contar com apoio, com a boa vontade, e a gente tem percebido isso aí. Né? E eu estou sempre agradecendo o desenvolvimento que cada delegacia faz para o Supremo Conselho continuar andando. É muito interessante essa manifestação do nosso soberano comendador, porque o Supremo Conselho tem sede em Porto Alegre, mas tem delegacias em toda a cidade do Rio Grande do Sul. E essa atual gestão do Supremo Conselho tem feito das delegacias também o seu local de visita e participação, fomentando esse desenvolvimento que nos parece importante para a estrutura da nossa instituição. Como é que isso tem funcionado? Vou perguntar a ambos os irmãos, pode responder, por favor. Só para não atrapalhar a coisa que ele tem um bom conhecimento sobre isso, mas eu digo o seguinte, o Supremo Conselho teve um período que ele foi poucas vezes, por uma série de problemas que vinham acontecendo, e depois culminou com a epidemia e com alagamentos, né? E houve um afastamento do Supremo Conselho aos seus integrantes no interior, né? E depois que essa coisa acalmou, nós estamos procurando cada vez mais nos aproximar. Então a gente vai ao encontro dos irmãos pelo interior, né? São 16 delegacias, a gente já foi a quase todas. Mas também a gente quer buscar trazer os integrantes, os irmãos, para perto do Supremo Conselho. Por isso que a gente está preocupado um pouco com os 33, para que eles saibam onde está o Supremo Conselho, onde está a sua instalação e o que aquilo representa para a maçonaria do Brasil inteiro. Os grandes instrutores nossos do Supremo Conselho são os nossos delegados e os nossos presidentes de corporação. São os olhos e ouvidos do Supremo Conselho para que leve para nós as propostas das delegacias no interior, que tem delegacia aí que 600, 700 quilômetros de Porto Alegre, da sede. É verdade. Da sede. Então a gente desloca. É o caso dos nossos delegados, tem delegados que moram a 700 quilômetros longe de Porto Alegre. Então, para fazer uma ida e volta é 1.400 quilômetros para esse irmão participar das reuniões. E assim mesmo eles vão. Então, esses irmãos é muito importante para nós. É muito importante. E o Supremo Conselho, na figura do nosso presidente, do nosso soberano grande comendador, está levando o Supremo Conselho para o interior, para as delegacias, visitação entre uma Está indo ao encontro, né? Exato, indo ao encontro das delegacias. Valorizando muito. Isso é muito importante, porque a gente vê a necessidade que eles têm lá, a real necessidade, a carência que eles têm. Eu imagino que cada visita dessa seja uma repercussão enorme, fantástica, né? É fantástica, é enorme para nós e a felicidade deles nós receber. Então nós temos fazendo isso. Agora este ano, o soberano deve falar, nós vamos visitar umas 4 ou 5 regiões aí, delegacias, né? Sagrando Estandarte, né? Fazendo palestras, algumas coisas assim. Para levar um pouco, tirar o Supremo Conselho do acomodamento, né, de Porto Alegre e ficar confinado dentro de uma sala. Não, isso é importante para nós. Claro, isso seguramente traz um reconhecimento da sociedade perante a instituição, né? Essas repercussões têm tido, irmão? Tem sido muito bem divulgado pelos nossos irmãos do interior, nossos delegados, nossos irmãos, né? A repercussão que tem a ida do Supremo Conselho no interior.
A gente sempre mede a instituição pelos número de membros que tem, pela Sim. qualificação dos membros e também pela participação assídua desses Sim, membros. sim. Isso tem crescido Sim. na instituição? Tem crescido. Tem crescido até porque, como a maçonaria como um todo, o Supremo Conselho tem jornalista, tem médico, tem advogado, né? E que participam da sociedade lá. É uma pulverização da Exato. sociedade. Eles levam esse conhecimento que eles estão recebendo, emprego na sociedade, a divulgação na sociedade. Olha, teve aqui... Do tempo para o mundo, eles têm que levar isso. Exato. E eles não têm dificuldade disso aí, porque eles sabem aonde eles podem divulgar o Supremo Conselho, aonde eles podem divulgar a maçonaria. Então, eles são homens já preparados, com grande conhecimento e estudo. Nós falamos já nos conteúdos anteriores que a maçonaria era secreta, hoje ela é discreta-se tanto, né? E essa manifestação que os irmãos presidente, vice-presidente, soberano grande comendador, lugar-tenente comendador, estamos dando a honra de trazer, seguramente irá também ao encontro de quem está ávido para entender a instituição e proporcionar a eles, quem sabe, o início do grau 1 e a sequência tão necessária para atingir o grau 33. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Isso aí porque a maçonaria, lá no início, não sei se ela teve esse caráter de ser secreta, né? Mas ela é discreta, ela é reservada. Então ela tem... Porque para poder entender a maçonaria, tem que entrar na maçonaria, né? Mas hoje tem muita coisa que todo mundo começa a ter conhecimento. Aquilo que não interfere na parte reservada essa da maçonaria, não tem problema nenhum das pessoas tomarem conhecimento. E não tem acontecido. Claro que de vez em quando há um pouquinho de desequilíbrio nisso aí, né? Mas não é um problema que vai prejudicar o desenvolvimento e a continuidade da maçonaria. Nós percebemos também que essa evolução, esse acompanhamento da evolução social, a maçonaria tem que ir se adaptando. Não vai ferir nenhum dos seus rituais, seus ritos, das suas coisas reservadas, do que existe lá do início da sua fundação, né? Mas vai fazer ela se adaptar. Porque antes, para a gente escrever jamais nós estaríamos na frente de umas câmeras falando. Abertamente, né? Abertamente. Não existia nem câmera. É verdade. Nem, muito mesmo, e não tinha nem microfone. Como é que existia câmera? Usavam codinomes, inclusive, né? Para fazer parte dessa instituição. Exatamente. Então, hoje, a gente tem condições de falar alguma coisa sobre maçonaria sem ferir qualquer princípio, né? E é uma oportunidade que nós estamos tendo aqui, né, da gente falar alguma coisa sobre o Supremo Conselho, embora o Supremo Conselho tenha muita coisa a ser falada, e a gente tem muitas pessoas capacitadas, com grande conhecimento para chamar aqui e dizer, olha, hoje tu vai falar exclusivamente sobre o rito escocês do Antigo Rei. Essa pessoa dá um show aqui. Né? Verdade. Então, estou falando só nesse tema. Agora tem outros diversos temas aí. Nós temos, inclusive, o nosso secretário que está nos acompanhando, é um historiador, criou já vários mecanismos de atualização para que o Supremo Conselho consiga acompanhar a evolução social, a evolução até midiática, né? Até midiática. Exatamente, para poder dar continuidade. Porque hoje não adianta nós querer escrever uma coisa que não vai funcionar. E isso aí é extremamente importante nós estarmos caminhando junto, sem ferir qualquer princípio. Quero fazer uma convocação para as lojas simbólicas, para os nossos mestres, né? Que incentive dentro das suas lojas, os veneráveis das nossas lojas simbólicas, que incentive nossos mestres maçons a fazer os graus filosóficos. Porque o conhecimento não para no 3. Vai até o 33. Perfeito. Dentro do nosso rito, muito bem que é o rito escocês antigo e aceito, ele é do 1 ao 33. O conhecimento no rito escocês não para no grau 3. Incentive os veneráveis, incentive os nossos irmãos mestres que façam. Porque nós vamos fazer uma campanha agora
dos nossos delegados e dos nossos presidentes das corporações, das 16 delegacias, que vão buscar nas lojas simbólicas, trabalhar lá dentro da loja simbólica, para trazer esses irmãos para os graus filosóficos. Quero agradecer o espaço aqui recebido pelo irmão Troian. É com muita grandeza e brilhantura que o irmão está fazendo esse trabalho, divulgando os nossos graus filosóficos, que é a nossa maçonaria do Estado do Rio Grande do Sul, e espero que não pare só no Rio Grande do Sul, que se expandesse para o Brasil, de repente, esse projeto tão bonito. Muito obrigado, meu irmão. Nós é que temos que agradecer pelo excelente conteúdo, pela maravilhosa presença dos irmãos Soberano Grande Comendador, irmão Cláudio Paiva, pelo meu lugar-tenente comendador, irmão Adão Mozart Trescorne Mendes, pelo nosso grande secretário, que seguramente terá a sua oportunidade também de nos dar o seu conhecimento profundo a respeito da maçonaria, a quem nos assiste, a quem nos dá a alegria de poder sempre nos dar o ciente lá de que está acompanhando, e também aos nossos promotores, não sem antes, apoiadores culturais, não sem antes ouvir a palavra final do nosso soberano comendador. A minha palavra final, meu soberano irmão, é de agradecimento pela essa oportunidade que nós tivemos, né, de falar alguma coisa sobre o Supremo Conselho. Se por acaso esse programa ficou bom e a minha voz conseguiu chegar aos microfones, eu vou levar uma cópia desse vídeo à nossa excelsa congregação, que é onde nós nos reunimos, né? Todos os Supremos Conselhos do Brasil, independentes do Brasil, que são 11, onde nós somos o mais antigo, né? Então nós vamos levar para que ele também sirva de algum modelo de prosseguimento dessas atualizações necessárias que a maçonaria precisa. Muito obrigado ao irmão Troian, obrigado ao Fest Vídeo pela acolhida, né? Então estamos muito satisfeitos, muito felizes, vamos sair daqui. Muito mais nós, com nossa visão de futuro do templo para o mundo. Por favor, curtam, apreciem, divulguem as suas mensagens, sempre são construtivas, que nós precisamos disso para reforçar ainda mais o nosso conteúdo. Muito obrigado a todos e obrigado aos nossos apoiadores culturais.